Agora, ainda voltando para a parte dos testes científicos do orgonite, como ele atua. Eu sei que, por exemplo, muita gente fala também que tem raiva, até os cientistas têm raiva que o espiritismo se porta muitas vezes como ciência. E eu falo, eu consigo entender o lado, porque quem codificou o espiritismo foi um pedagogo cético. Então, isso que eu acho muito da hora, né? O cara, ele, através do método experimental, que é um método científico, ele codificou uma doutrina. Sim. Então, ainda voltando dessa parte da parte científica da parada, né? O que já existe, além desses que a gente vê na internet, não sei se você já participou de algum, o que já existe e o que você gostaria de fazer para testar, assim, se... De repente, cara, se tivesse uma pessoa que me emprestasse a máquina tal para fazer o teste tal, você consegue pensar em testes que a gente poderia fazer? Eu gostaria de um cientista pegar uma orgonite dessa e medir a energia. Tá. Sabe? Nunca encontrei alguém assim que tenha um maquinário, alguma coisa assim que consiga medir a energia, né? Nesse âmbito mais lógico e racional, sabe? Mas tem como? É difícil você... Sem ser os equipamentos de radiestesia, isso. pêndulo. Mas isso olha que eu ia que perguntar, louco, né? mas tem como? Então, aí que tá, porque o que é energia também, né? Isso que é difícil, você falar o que é uma energia positiva e o que é uma energia negativa. Isso é ponto de vista, né? Querendo ou não. É meio louco isso, né? É um Eu ponto de acho bem vista. louco. Por isso que eu acho que o cientista tem um pouco de dificuldade às vezes, tá ligado? De entrar. E É às um vezes ponto não de quer, vista. né? Veja, às vezes, pensa bem. Eu pensando, né, na minha fase anterior. Anterior à espiritualidade, a começar a fazer orgonite. Eu bebia, eu usava droga, eu era outra pessoa. Eu transitava nessa sombra, né? Mas ainda assim, eu estava colhendo muitos aprendizados para chegar nesse ponto. Isso mesmo. E tudo se tratava de luz, não de sombra. Então, Né? exatamente. Porque se você for ver desse lado, é um ponto de vista. Hoje, o meu ponto de vista é de que a gente tem que passar por certas coisas Exato. Eu acredito nisso para também. chegar num outro nível. Eu acredito Entende? exatamente Se eu não nisso. tivesse passado por toda essa minha fase anterior, eu Não não estaria estaria aí. fazendo Então, isso hoje. não estaria. Por Exatamente. exemplo, como é que uma pessoa que nunca bebeu álcool vai ser um palestrante nos alcoólicos anônimos? Exato. Não tem como. Entende? Você tem que ter passado pela sombra para poder chegar na luz. E para você ensinar as pessoas como que funcionam as coisas. Né? Como é que ela pode transcender aquilo de uma maneira mais fluente, mais fácil. Então, é exatamente eu aquilo acredito que a nisso. gente falava isso no carro Eu antes de acredito ontem, muito sei lá. nisso. É como se a espiritualidade ela contornasse tudo isso para te trazer, tirar desse ponto para colocar nesse. Exato. Só que para você chegar nesse, você precisa passar pela experiência, porque senão você não tem experiência, não tem consciência. Porque a consciência das coisas só existe se tiver a experiência. Porque saber é diferente de sabedoria. Sim. Né? Porque a sabedoria você só tem com a prática. Não posso falar de um assunto se eu não pratiquei aquilo. Não tem como. Fica só uma falação. Né? Não tem experiência. Eu queria muito, cara, que tivesse realmente um cientista, não exatamente medir a energia, porque se você falou, mede a energia disso pra mim, o cientista vai falar, tá, mas o que é energia? O que é energia possível? Porque, por exemplo, isso que ele falou agora, né, aquilo que nós falávamos no carro ontem, anteontem, sei lá, aquela famosa frase, né, o tempo de Deus. Sim. Né, o que é o tempo de Deus, né? Basta você olhar, porque que nem a gente falou, né? Basta você olhar para a natureza. O tempo de Deus é o mesmo tempo que, por exemplo, uma amoreira, né? Que dá amora. Sim. Uma amoreira só consegue dar em determinado ponto do ano, dar amora naquele ano. Isso é o tempo de Deus. Sim. Ela até pode dar em outro momento do ano, mas vai ser de forma forçada. Não vai ser um negócio natural, porque vai ter muito agrotóxico, blá, 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 blá. Eu penso dessa forma. Então, muitas vezes o tempo de Deus é justamente isso. Faz você passar por uma coisa para você chegar do outro lado da ponte, né? Sim. Mas nessa parte de teste científico, eu queria muito realmente que alguém se debruçasse, porque tem alguma coisa, tá ligado? Sim. Tem Você já alguma viu coisa. aquela galera, aqueles gringos lá, o iPyramids? Não. Depois dá uma olhada. Os caras fazem morgonite. Tá.
com uma resina em formato de um torus, que é um formato de geometria. Tá. Imagine um círculo assim, parece um biscoito, assim, vazado no meio. Esse é um torus. Legal. Então eles fazem um trançado em cobre e enche de pedra dentro daquilo. E eles ligam na tomada, eles vendem essa orgonite num case que você liga na tomada. E na página deles no Instagram tem vários, eles mostram assim, experimentos, medindo com equipamentos, assim, a energia. Isso que é da hora, mano. Só que no Brasil a gente não tem esse material, sabe? Isso aí essa Seria parte muito difícil. da hora se tivesse... E é muito caro. Então, Provavelmente. É muito caro. Não, Muito caro se fazer. Você já viu, por exemplo, aquele documentário que não lembro exatamente o nome, mas eu acho que é A Vida Secreta da Água, alguma coisa assim? Não, nunca vi. Onde o cara tem um japonês ou chinês que faz uma porrada de testes com a água, um copo de água que você imantou coisas positivas. Sim, uma você Sumaru falou, Emoto, sim. você falou coisas de amor para aquele copo de água, você imantou energia positiva, você pensou coisas positivas, você falou palavras positivas. E depois você pegou outro copo de água. É muito louco isso, né, velho? E aí você pega outro copo de água e você xinga. Você fala coisas negativas, você fala merda, blá, 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 blá. Acho que eu já E aí ouvi depois falar, você então. coloca no microscópio. Uma vai estar, tipo, com formato... As moléculas vão estar com formato de coração, estrela. É real, assim. Sim. Não é um teste científico. Eu Tem acho um livro disso, um livro e um filme, né? Eu acho isso muito louco, mas é que quando você vai levar pra parte científica, aí que é o problema no negócio, né, que eu falo, aí que é o grande problema, é que eles não querem, às vezes, de fato, o que eles querem é uma forma de negar. Então, uma coisa que sai um pouquinho da realidade, já querem não fazer. Um exemplo, o que eu aqui nisso daí poderia dizer? Pô, mas ali você tá xingando, de repente tá gerando mais saliva, próximo, não sei o quê. Sabe? Você tá Então, falando aí que coisas tá. boas. O xingamento já é mais agressivo. Então, sabe? aí que tá. E aí vai, eu acho que o papel do cientista é exatamente o que o Pena falou, que eu comentei agora há pouco, de estar preparado para estar errado. Né? Então acho que o cientista ele tem que olhar para um negócio desse e falar, opa, tem alguma coisa aí, cara, deixa eu reproduzir esse teste em diversas circunstâncias para ver se realmente tem sentido ou não. Porque, por exemplo, quando eu falei dos testes de orgonite com planta lá pro Pena aqui, ele falou assim, pô, mas eu preciso reproduzir isso em laboratório, reproduzir isso em diversas formas. Eles têm um padrão de trabalhar. Exatamente. Por quê? Porque pode muito bem ter sido a planta que você deixou, o orgonite do lado, por algum motivo dali bateu um pouco de Às mais vezes sol, genética ou também choveu dela, ali e do lado não choveu. Então, assim, o cientista, e eu acho que é importante isso, Sim. ele gosta, ele tem que tirar tudo que pode... Ele tem que acabar com as objeções. Exatamente. Isso que ele tem que fazer. Isso. Mas assim, eu acho que o cara, ele não pode ser tão cético também, ele tem que ser cético até com o ceticismo dele, eu acho, né? Até por isso... Senão o cara nunca vai... É até por isso minha pergunta, né? Se no orgonite é preciso envolver outros parâmetros também. Por exemplo, a fé, não sei se diria assim. Exatamente, é o método experimental que eu falei, né? Porque assim, ó, eu acredito muito na fé. Um exemplo. Eu sei que se eu tiver fé nas coisas, por exemplo, na religião que ensinam, né? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover uma montanha. Blá, blá, blá. Foi Jesus que falou. É né? isso. Foi Jesus que falou isso no Evangelho, né? Acredito que sim. Evangelho de Foi Lucas, sim. acho, sei lá. Isso mesmo. E então, se você tiver fé e tal, eu acredito muito nisso. Só que eu também, às vezes, confundo muito a fé também. Confundo não, né? Ligo muito a fé com essa relação de energia também, porque eu acredito nisso, tá? Sim. Então, pode isso ser uma coisa que explique, talvez, o orgonite funcionar um dia ou não, como pode ser a mesma justificativa para dizer que não tem como provar cientificamente. Mas eu já escutei de muita gente que, por exemplo, tinha problema de insônia e não acreditava, ganhou orgonite e melhorou. Isso. Não tô falando que foi isso, mas que tem que ser analisado, tem. Sim. Né? Exato. Que Mas tem que dar uma atenção especial para aquilo. Não existe nenhum estudo hoje em dia sobre isso. Você pensa... Só o do Reich mesmo. Quem que vai parar hoje e pegar uma orgonite dessa e fala assim, Batéria, eu preciso que você faça 10 iguais, porque eu vou fazer um estudo científico.
Ninguém faz. Você cara. nem consegue fazer 10 iguais, aí que tá também, Não, né? mesmo se eu fizesse. Muito parecida, Ninguém né? faz. Tá todo mundo ligado a outra coisa hoje em dia. A atenção das pessoas é em outra coisa. Né? Veja, por exemplo, essa questão do celular. Né? Hoje em dia, depois dessa fase de pandemia, a gente usa muito mais o celular do que antes. Sim. E acontece que a gente fica no celular assim. A gente não foca num assunto, a gente fica assim, ó. Sim. Nossa, pode crer. Futuro. Dá agonia isso, né? Você tá ouvindo um áudio ao mesmo tempo que você tá no Instagram. Isso. Futuro. Isso é verdade. Só que o futuro não existe, cara. É sempre presente, né? É sempre o aqui sempre agora, agora. o presente. Exatamente. E a gente fica lá. Tem gente que fala chupando pirulito, né? A gente tá numa situação planetária que a gente tá completamente sem foco. E tudo nos faz perder o foco no que realmente interessa. Então a gente fica flanando de um assunto para o outro, de não sei o quê, né? A gente não consegue focar no que interessa. Então você imagina que se vai ter um experimento científico com orgonite. Ah, mano, se os Mythbusters estiverem assistindo Por a gente favor, aí, cara. vem pro Brasil. Você precisa conhecer um cientista e chamar ele para cá, para ele fazer esse experimento. Pode ser esse cara aí que você chamou aí. O Pena? Sim. Então, e ele ficou aberto para isso. Sim. Isso que foi da hora. Vamos fazer um experimento com orgonite. Vamos fazer real. Né?